Glória a Deus. Amém. Eu gostaria de te convidar você a abrir a sua Bíblia e, como eu digo sempre para os jovens, a ligar, né? Porque ultimamente a galera aí já não tem trazido muito a Bíblia. E é uma coisa que a gente precisa segurar isso, porque é muito importante esse carinho pela palavra de Deus, amém? E às vezes acaba a gente misturando aí no celular num monte de bagunça e vai perdendo um pouco da preciosidade, né, da palavra de Deus. Mas eu gostaria que você abrisse na carta aos Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 6, só como base da nossa mensagem. Capítulo 4, versículo 6. Amém? Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Amém? Só até aí. Queridos, eu acho interessante como que o Espírito Santo, ele trabalha na vida da igreja. A Bíblia, ela tem 1189 capítulos e 3122 versículos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho fantástico como que muitas e muitas vezes eu ministro uma pregação aqui no sábado e o nosso pastor, sem saber de nada do que eu estou pregando, ele traz a mesma mensagem às vezes no domingo, ou às vezes cita os mesmos textos bíblicos. Um exemplo, domingo agora, eu preguei sobre Jó. E quem estava aqui no domingo lembra que o pastor citou Jó por várias vezes. Então eu vejo essa preciosidade de Deus, essa conexão, e também eu vejo como o amor do bom pastor guiando, conduzindo a igreja e pastoreando a igreja, amém? Para a direção que ele deseja e para a direção que ele quer. Eu preguei essa mensagem, foi a primeira mensagem do ano, eu preguei para os jovens. O tema dessa mensagem é por que as nossas orações não são respondidas. Então eu quero, com essa mensagem, fazer uma convocação para você, fazer uma análise, de fazer uma reflexão a respeito dos seus pedidos, amém? Para realmente você pensar e ver se aquilo que você está realmente colocando diante de Deus está de acordo com a vontade dele, amém? Porque a gente vai falar mais sobre isso, mas eu acredito que talvez essa seja o maior, vamos dizer assim, das razões pela qual muitas vezes a nossa oração ela não é respondida. Porque se não for de acordo com a vontade de Deus, querido, a gente pode chorar, a gente pode espernear, a gente pode fazer campanha, e eu não quero com isso de maneira alguma te desmotivar a fazer, pelo contrário, né? Mas é importante a gente saber se aquilo que a gente está realmente colocando diante de Deus está de acordo com a vontade dele. Amém? E eu senti de falar sobre oração no geral aqui, mas no sentido inverso, como eu disse, né? Para que a gente possa fazer essa análise realmente e colocar como se fosse um checklist e ver se realmente a minha oração, aquilo que eu estou buscando, está de acordo com aquilo que Deus tem para mim. Até porque nesse início de ano, né, todos que estão aqui estão fazendo justamente essa campanha, orando, querendo colocar o ano de 2020 diante da presença de Deus, né? Então a gente precisa estar alinhado com a vontade de Deus e a gente precisa estar no same page, né, que Deus está. Porque não adianta a gente buscar algo que Deus não quer para nós. Outra coisa que eu analiso é que a nossa vida de oração,
ela está diretamente ligada com o nosso relacionamento com Deus. É simples, se a gente obtém as respostas de orações que fazemos, isso alimenta e fortalece a nossa fé, amém? Edifica a nossa fé. E a gente parece que se torna ainda cada vez mais próximo de Deus. Agora, quando acontece o oposto, a gente não obtém, isso gera uma determinada frustração, né? Uma certa decepção com Deus. Poxa, eu estou aqui clamando, eu estou aqui suplicando, eu estou aqui semana após semana, e por algum motivo, alguma razão, Deus não está fazendo isso que eu quero tanto, né? Isso pode afetar, sim, o nosso relacionamento com Deus. E eu vejo, queridos, eu sempre dou aqui esse exemplo, porque existe uma coisa que eu já oro a Deus há mais de 20 anos. Já pensou? E não aconteceu. E isso eu vejo o quanto que eu tenho que lutar, às vezes, contra a minha razão, contra a minha emoção e contra tudo que está à minha volta, para que eu continue na presença de Deus, perseverando, insistindo, crendo, né? Eu vejo que às vezes a gente só tem realmente a palavra de Deus para fortalecer a vida da gente, para perceber que houveram outros exemplos, né? E se eles esperaram com fé, aguardaram com fé e enfrentaram o que tinham que enfrentar, significa que eu e você, a gente também pode fazer isso, amém? Eu posso citar alguns exemplos aqui, como o próprio Abraão, né? A gente vê em Romanos capítulo 4, versículo 18, que diz assim: o qual em esperança criou contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Versículo 20, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido ou fortificado na fé, dando glória a Deus. Amém? Ele teve que crer contra a esperança, ou seja, crer contra toda a realidade, tudo aquilo que estava sendo demonstrado a ele. A gente vê o exemplo de Judas no versículo 3, ele falando o seguinte: olha, eu exorto a vocês que vocês possam batalhar pela fé de vocês diligentemente. Talvez esse seja um dos versículos a respeito de fé que mais fala comigo. Porque muitas vezes, queridos, a gente precisa guerrear mesmo, batalhar, porque na nossa mente, na nossa razão, tudo está dizendo que não vai acontecer, não vai olhar, não vai rolar. A gente olha a nossa realidade e parece que tudo está dizendo que não, né? Como fala aquela canção, quando tudo diz que não, né? Mas ainda assim, você precisa se levantar e falar: Jesus, me ajuda aqui. Eu preciso encontrar força para guerrear, para conseguir aqui me manter firme e continuar crendo que o Senhor vai fazer. Aleluia. Um dos textos, né, mais lindos que falam a respeito dessa esperança é Abacuque 3, versículo 17 e 18, que diz: porque ainda que, a despeito de a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas ou gados, todavia eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Quando você lê Jó dizendo, né, no capítulo 19, versículo 25 e 26, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele vai se levantar sobre a face da terra. E ele tem uma fé tão linda que ele diz: ainda nos meus ossos eu verei a Deus. Todo mundo sabe da história, né, o que ele passou. E eu vejo que é muito mais fácil a gente falar sobre fé, até pregar sobre fé, até ministrar fé na vida das pessoas, mas o difícil mesmo é viver. Porque
porque às vezes, como eu disse, é fácil falar para os outros ou falar aqui na frente sobre fé. Mas quando a gente está enfrentando determinadas situações, determinados problemas, determinadas lutas na nossa vida, é difícil colocar a fé em prática, não é verdade? Por isso que a gente precisa insistir e guerrear. Então eu analiso, queridos, que em 2020, né, em 2020, a gente pode estabelecer goals, metas, objetivos, propósitos, né, que possam estar completamente fora da vontade de Deus. E se tiver, não adianta, né? Foi o que Jesus disse para Paulo: dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões. Aguilhões era ponta de lança. Quer dizer, literalmente, não adianta você dar murro em ponta de faca. Se Deus determinou, ou se Deus quer, ou se Deus não quer, é aquilo que está acabado. É assim que funciona. Queridos, a oração, né, como eu falei aqui, eu já preguei várias e várias mensagens para os jovens da importância da oração, assim como já preguei sobre a importância da palavra de Deus, a importância da adoração na nossa vida, né, que são chamadas as disciplinas cristãs, né, mas eu vejo o quanto é importante e que a Bíblia toda nos incentiva a oração. Mesmo diante de toda essa realidade que eu passei aqui, Deus, Ele nos chama a viver uma vida de oração. E uma vida de oração intensa. Não é nem opcional. Jesus, Ele ensinou a orar. Ele nos deu um modelo. Ele disse como nós deveríamos orar. E acima de tudo, Ele foi o perfeito exemplo de uma vida de oração. Não é verdade? Então, independente de tudo à nossa volta, a palavra de Deus, o nosso próprio Deus, o nosso próprio Senhor Jesus está falando: não pare de orar. A Bíblia diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,18. Amém? 5,17, perdão. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mateus 26:41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Né? Então, de novo, eu gostaria de você, com isso, fazer uma reflexão a respeito daquilo que você tem buscado e orar diante de Deus, daquilo que você colocou nesses pedidos, ou talvez não estejam aqui, mas que você está nessa campanha, semana após semana, falando: Deus, eu quero isso para a minha vida, eu preciso disso, eu preciso que o Senhor faça um milagre. Então, queridos, eu queria aqui fazer aqui algumas considerações, colocar algumas coisas que a Bíblia nos ensina a respeito disso. E é claro que, como eu sempre falo aqui, eu não tenho a pretensão de falar todas elas, porque eu não teria essa capacidade, mas de acordo com o que eu conheço da palavra de Deus, né, da minha experiência, da minha caminhada com Deus, eu gostaria de te dar alguns motivos que pode ser por causa de algumas dessas coisas que a sua oração ainda não foi respondida, tá bom? Então não é, na realidade, isso e está acabado. Não, pode ser, tá bom? É um talvez. Então vamos lá. A primeira delas: porque talvez ainda não temos maturidade para receber aquilo que estamos buscando. Porque talvez não temos a maturidade para receber aquilo que estamos buscando. Porque talvez nós não estamos prontos. Porque talvez Deus analisa a nossa vida e fala: ele não está capaz ainda de receber isso. Ele não está maduro o suficiente para que ele viva esse momento na vida dele, ou viva essa experiência e esse milagre na vida dele, ou dela. Né? Deus pode estar nos tratando em alguma área, como o pastor muito bem pregou no domingo, né? Às vezes Deus pode estar nos provando mesmo, falando assim: não, enquanto você não mudar nessa área, eu não vou responder a sua oração. Porque você está reprovando. E é interessante, queridos, que
bênção no momento errado pode se tornar em maldição. A gente pode perceber que riqueza, dinheiro, sucesso, fama, poder, ou às vezes um namoro, ou às vezes um casamento, ou às vezes filhos, né? No momento errado, podem sim se tornar em maldição, ou em coisas que vão trazer para as nossas vidas consequências ruins, não é verdade? Então Deus pode, com a sua sabedoria, com a sua soberania e com a sua onisciência, saber se é o momento de você receber aquilo ou não. Como eu disse, Deus pode estar te ensinando, Deus pode estar te corrigindo, te disciplinando, ou até mesmo te preparando. A Bíblia diz que em Coríntios, se eu não me engano, 1 Coríntios 3, diz que edifícios de Deus sois vós. Se nós somos vistos como edifícios, queridos, todo edifício tem base. Não é verdade? E quanto mais Deus vai colocar na nossa vida, maior tem que ser a fundação. Mais concreto, mais profundidade tem que haver. Não é verdade? Então Deus, ele pode estar assim, te preparando para que você então se torne realmente maduro, para que quando você receber essa bênção, você não saia igual doidinho aí, esculhambando com o negócio todo. Segundo, porque ainda não é tempo. É semelhante, né? Mas existe tempo. Eclesiastes 3 diz assim: tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. De abraçar e tempo de buscar. Tempo de perder e tempo de guardar. Tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Deus, queridos, ele não chega nem atrasado, nem adiantado. É difícil a gente entender e o principal, aceitar isso. Mas Deus, ele tem um tempo certo para todas as coisas. Embora a gente realmente fique em uma situação em que a gente não entenda o porquê, na grande maioria das vezes, por que isso está acontecendo, ou por que isso não aconteceu ainda, não é? Mas Deus sabe o tempo certo daquilo. A gente aprende que as respostas de Deus, isso eu aprendi bem cedo na minha caminhada com Deus, que as respostas de Deus podem ser sim, não ou espera. Né? Receber o sim é uma maravilha. Receber o não, a gente nunca quer receber não. Parece que a gente não aceita isso. Espera, se não for muito tempo, a gente espera, né? Um pouquinho dá para esperar. 20 anos, tranquilo, dá para esperar. Mas o não de Deus, às vezes, é inadmissível. A gente fala, não, eu não me conformo. Deus vai fazer, Deus vai me dar. E fica insistindo. Eu falei para minha esposa a respeito disso, né, que a gente já ora esse tempo todo. Eu falo, meu Deus, eu já orei tanto, já fiz tanta campanha, já dei oferta, já fiz jejum, já fiz tudo que vocês podem imaginar na vida cristã, eu já fiz. Vamos profetizar, vamos escrever, tudo que falava, ó, funciona, hein? Funciona, hein? Parece, como é que fala? Você fazer... Simpatia, tudo aí que você pode imaginar, eu já fiz. Se tiver alguma novidade, você me fala. Né? Mas eu falo, só pode ser Deus trabalhando em mim mesmo. Se Deus não falou não. Tem, exatamente. Não tem outra explicação.
Como eu disse, queridos, dentro da onisciência de Deus existe a presciência. Deus, ele tem o poder de saber antecipadamente como que a gente vai agir, como que a gente vai reagir, como que a gente vai ser, né? Quando a gente receber essa tal bênção que a gente tanto procura. Deus, ele já sabia o que acontecia, que ia acontecer, por exemplo, com o filho pródigo. É lógico que é uma história, né? Mas ele já sabia que aquele menino ia endoidar a cabeça. Não é? E Deus, muitas vezes, por causa do amor dele, porque ele quer te poupar de você se quebrar inteiro ou de você colher consequências ruins. Fala, vou aguardar. Você vai ter que esperar aí o momento certo. Amém? Em terceiro lugar, porque ele está nos provando. Queridos, exemplo de Abraão que nós lemos aqui, é interessante porque Deus, em Gênesis no capítulo 22, vocês sabem que Deus pede para que Abraão sacrifique Isaac. E aí, vocês conhecem também a história, Abraão faz tudo certinho em obediência, com muita fé em Deus, e no momento em que ele vai executar realmente o sacrifício, né, ele ouve uma voz e fala, não acerte o menino. E ali tem uma frase muito linda que fala assim, agora eu sei o que está no seu coração. Deus provou a vida dele justamente para saber o que estava ali. Agora, é o que eu sempre falo, Deus sabia ou não sabia como é que Abraão reagiria a isso? Ele sabia. Então, muitas das vezes, as provações servem para nós, para a gente se conhecer, para a gente saber das nossas fraquezas e também das nossas limitações. Né? A gente vê o exemplo de Moisés, que foi quase que viveu uma vida de provação, né? E alguns dizem, né, que Moisés ele viveu 3 fases. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés foi achando que ele era o cara, que ele era o libertador. Ele confiava nele, na capacidade dele, nas habilidades dele, na sabedoria dele, na inteligência dele. Aí veio a segunda fase, os 40 anos seguintes. Ele descobriu que ele não era nada. Foi cuidar de ovelhinha lá no meio do deserto. E a terceira fase, os últimos 40 anos da vida dele, ele descobriu que Deus é tudo. Que se Deus não quiser, a coisa não vai. Se Deus quiser, a coisa anda e a coisa acontece. Amém? A gente vê também em Deuteronômio o povo, para saber de novo o que estava no coração, provando a paciência, a perseverança. Deus prova se a gente vai permanecer, se a gente vai permanecer fiel a Ele, se a gente vai permanecer obediente a Ele. Amém? Olha só, Deuteronômio 8, 2 e 3 diz assim, e recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Olha isso aqui. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração. Se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome. É louco isso, né? Porque parece que para nós é inadmissível isso. Como é que Deus vai permitir até a fome? E te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Gênesis, o texto que eu citei de Abraão, né? 22:12 diz assim, então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Amém? Em quarto lugar, por causa da dúvida ou da incredulidade. Ausência de fé.
É mais uma coisa que Jesus ele chama a atenção dos discípulos frequentemente. E algumas vezes até dizendo, homens de pequena fé. A gente tem o exemplo que quando Pedro, ele sai ali do barco e vai andando na direção de Jesus sobre as águas, ele fica com medo, começa a afundar. Jesus imediatamente estende a mão e diz assim, homem de pequena fé. Existem outros textos que diz assim, olha só em Tiago 1, 6 e 7, peça porém com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. De fato, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Olha esse aqui, Mateus 13, 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então é mais uma coisa para a gente analisar. Agora não tem nada de errado você se sentir que você não tem essa fé toda para que algo aconteça na sua vida. Os próprios discípulos, né? Aqui em Lucas 17, 5 eles disseram, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Hebreus 3, 9 diz assim, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então você vê que várias vezes, queridos, Jesus, ele chama a atenção da falta de fé. Por várias vezes ele exorta os discípulos por causa dessa falta de fé. A Bíblia nos ensina que sem fé não adianta, a gente não consegue nem ao menos agradar o coração de Deus. Agora, como eu disse, quando a gente está vivendo um momento difícil, um momento que a gente percebe algo impossível na nossa vida, queridos, a nossa apelação é orar para que a nossa fé seja aumentada por Deus mesmo. Para que Deus tenha misericórdia e possa colocar essa semente no nosso coração, para a gente continuar crendo, para a gente continuar perseverando, para a gente continuar caminhando com Deus e dizendo, assim como essas declarações de fé, ainda que não está acontecendo, eu não estou vendo, está tudo ruim à minha volta, mas ainda que eu confiarei, eu me alegrarei, eu me exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. E realmente é uma guerra, queridos. Porque tem momentos que eu vou te falar, é difícil demais crer. É muito difícil. Em quinto lugar, vãs repetições. E orando não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Jesus disse. E aqui eu quero fazer uma distinção rápida. Não é porque você está insistindo e dizendo a mesma coisa over and over. Ou todo dia a sua oração, Deus me dá isso, Deus faz isso, Deus, eu preciso disso. Não é isso que essa passagem está falando. Aqui está falando vãs repetições, é quando você fala da boca para fora. You didn't mean that. Sabe aquele negócio? Você está falando por falar. Oh, Deus me abençoa, Deus perdoa, Deus faz isso, Deus faz... Mas você não está com a sua cabeça naquilo. Você está falando igual um papagaio, automático, mecânico, mas você não está realmente sentindo a necessidade daquilo. Até porque, de novo, a Bíblia ensina o tempo todo a gente insistir na oração, a gente bater, a gente ficar incomodando, vamos, Deus. A Bíblia fala isso. A gente acabou de ler, orar sem cessar. Então é a diferença de como nós estamos sim orando diante de Deus. Em sexto lugar, vou correr aqui. Falta de clamor e súplica sincera. Falta de clamor e súplica sincera, que é justamente o oposto do que nós falamos aqui. É realmente você entender que você tem uma necessidade, que você realmente precisa que Deus ele faça algo sobrenatural e que você só tem essa ficha. Não tem jeito. Ou Deus faz, não tem para onde correr.
Para quem iremos nós? Um dos maiores exemplos, queridos, que eu encontro na palavra de Deus é Isaías 38, de 1 a 5, que fala da história do rei Ezequias. Olha, prepara a tua casa, meu chapa, porque você vai morrer. Organiza aí tudo que você tem, faz teu seguro de vida, ajeita aí a tua casa, tua esposa, dá instrução, porque já era para você. Eu acho tão lindo, queridos, porque ele vai para o quarto dele e a Bíblia diz uma coisa linda, e chorou muitíssimo. Quem já fez isso sabe. Eu acho que se tem um secret code na oração é isso aqui. Porque olha só, em Salmo 51, 17 diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado e um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Aleluia. É como se Deus se colocasse aqui uma regra. Se vier contrito, quebrantado, eu não tenho como dizer não para ele. Aleluia. Então, se houver realmente uma necessidade, e você de todo o teu coração, de toda a tua sinceridade, amém? Como diz lá em Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração e de todo o vosso entendimento. É quando você coloca a sua alma, a sua razão, o seu espírito, o seu corpo, para falar, Jesus, tem misericórdia de mim. Em sétimo lugar, pode ser desobediência e pecado. Olha só, João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você precisa permanecer nele. A palavra precisa permanecer, ou seja, está falando de obediência. Não adianta a gente só conhecer a palavra. Não adianta a gente só saber o certo e o errado e andar tudo esculhambado. Olha só, se no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Pecado, vaidade. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Já pensou isso? Se os mandamentos, se os princípios, se a lei de Deus não estiver dentro de nós e a gente não tiver de acordo, Deus pode sim não responder a nossa oração. Aqui é interessante porque fala os dois textos de ouvir. Aquele que não ouvir as minhas palavras. Porque o ouvir, querido, está para obedecer. O ouvido está para obedecer. E o ver está para aprender. Isso é um exemplo bem prático. Você conversa alguma coisa com a sua esposa ou com o seu marido. Aí vai tal, e o cara vai, teima e faz o negócio. Aí o que a esposa fala ou o marido fala? Tá vendo? Você não me ouviu? Mas na realidade ela está falando, tá vendo? Você não me obedeceu? Porque o ouvir está para a obediência e o ver está para aprender. Quando a gente vai mostrar, ó, é assim que faz, ó. Olha, observa. Então aqui a palavra de Deus está dizendo isso. Se a gente não praticar, se a gente não obedecer, não adianta, que pode ser que Deus vai impedir as nossas orações. Oitavo, era para ser rápido. Porque pedimos mal. Olha só o que fala Tiago 4,3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4,3. O Salmo 119, 37 diz assim: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Olha só de novo a vaidade. E vivifica-me no teu caminho. Se no teu coração, 66, 18, se no teu coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Eu coloquei outros textos aqui. Mas olha só, queridos, às vezes a gente pede para os nossos próprios deleites.
só para o nosso prazer. De novo, não é uma necessidade real. É simplesmente, às vezes, uma invocação. Não, eu quero porque eu quero, por causa de um capricho. Às vezes são coisas banais, são coisas fúteis, são coisas que estão por causa da nossa vaidade, que a gente está diante de Deus pedindo e Deus não vai atender. De novo, pode ser. Salmos 4:2, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Queridos, eu não estou falando que com isso você não possa orar pelo melhor, orar para você trocar de carro, comprar uma casa, trocar de casa, ou até mesmo você se vestir bem, querer se sentir bem, malhar, fazer o que você quiser. Não é isso. A Bíblia fala sobre exagero e sobre excesso. Todo exagero, todo excesso é ruim. E a vaidade não fica fora. Porque Deus, ele está mais interessado em quem nós somos do que aquilo que nós temos ou fazemos. Eu posso estar aqui pregando, mas Deus está muito mais se importando com aquilo de quem eu realmente sou. 9º lugar, falta de entendimento no casamento. Isso é para os casados, viu? Olha só, 1 Pedro 3,7. Maridos, vós, e igualmente viver a vida comum do lar, com discernimento, ou seja, com entendimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E olha só, para que não se interrompam as vossas orações. Meu chapa, se tem muita briga aí, se tem falta de perdão, desacordo, contenda, confusão, pode ser. Pode ser. Eu vejo que o nosso casamento interfere na nossa vida espiritual, sim. Tem poder sobre a nossa vida espiritual. Amém? E por último, glória a Deus, amém? Como eu disse, eu acredito que essa seja a principal delas, porque pedimos fora da vontade de Deus. 1 João 5,14, e esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aleluia. Segundo a vontade dEle. Aleluia. Eu acredito que se eu posso te dar um conselho, até para mim e também para você, é o seguinte: a gente precisa orar para saber qual é a vontade de Deus. Aleluia. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Amém? E é ela que a gente precisa buscar. E quando a gente entrar em sintonia, em harmonia com a vontade de Deus, a coisa flui. Eu acredito que esse seja o maior desafio da nossa vida. É realmente de saber, de descobrir qual é a vontade de Deus. Amém? Olha só, aproximando-se um leproso, rogando-lhe de joelhos, ele disse: se quiseres, podes purificar. Se quiseres. É se Deus quiser. Daniel 3, de 5 a 18, o pastor citou esse texto no domingo também. Os amigos de Daniel estavam ali, para serem jogados ali na fornalha. E olha só o que ele disse. Eles responderam: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Se não, Ele não vai livrar. Se Ele quiser, Ele faz qualquer coisa. Porque a Bíblia diz que não haverá impossíveis para Deus. E por último, o último exemplo que eu quero citar é o exemplo do apóstolo Paulo, quando ele ora suplicando e clamando a Deus para que Deus tire o espinho da carne. Todo mundo sabe a resposta que Deus deu para ele: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que eu entendo dessa passagem é que Deus disse: não, eu não vou tirar.
É a graça que vai estar com você, que vai te dar forças, que vai te dar suporte para você continuar e você continuar firme. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Vamos se colocar de pé. Eu gostaria de fazer essa oração final com você. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo de Deus ministrou ao seu coração. Com certeza te fez você analisar realmente e ver algumas coisas aí que você tem buscado, corrido atrás e que talvez, por causa desses motivos que a gente citou aqui, seja a razão, seja o motivo que ainda não aconteceu. Que a gente possa, nós todos aqui, falar: Deus, me ajuda a desejar aquilo que o Senhor deseja. Me ajuda a ter a Tua vontade na minha vida. Pai querido e Pai amado, Espírito Santo de Deus. Deus, nós aprendemos, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Oh Deus, essas razões pelas quais, Pai, podem ser. Porque, Senhor, que as nossas orações ainda não foram respondidas. Pai querido, em nome de Jesus, eu clamo e suplico a Ti que o Senhor dê, Senhor, sensibilidade a cada um de nós, Pai. Oh Deus, sensibilidade da Tua voz, sensibilidade do Teu Espírito Santo, Pai. Para que o Senhor possa, Deus, ministrar, Senhor, o nosso coração. Oh Deus, nos mostrando, nos revelando, Senhor, durante esses dias, Pai, motivos, razões pelas quais, ó Pai, oh Deus, ainda não conquistamos o que precisamos conquistar, Pai. Oh Deus querido, em nome de Jesus, queremos estar, Senhor, oh Deus, em harmonia contigo. Oh Deus, queremos, Senhor, em nome de Jesus, viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida. Senhor, nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Pedir perdão porque quantas e quantas vezes, Senhor, nós oramos, Pai querido, oh Deus, sem entendimento nenhum. Pedimos, Senhor, à torta e à direita, Senhor, coisas que não têm nenhuma importância real para nós. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor, a sonhar os Teus sonhos. Nos ajuda, Senhor, a realmente, oh Deus, desejar os Teus propósitos para as nossas vidas, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos, Senhor, como diz lá em Romanos 8, Pai, oh Deus querido, que o Teu Espírito Santo nos ensina a orar como convém, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Pai. Oh Deus querido, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, colocamos os nossos filhos, Pai. Colocamos nosso casamento, nossa empresa, oh Deus, nosso trabalho, colocamos os estudos, colocamos tudo aquilo que nós, Senhor, no nosso dia a dia, colocamos as nossas mãos, Pai. Colocamos o nosso ministério, o nosso chamado, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que caiam as escamas dos nossos olhos, Pai. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, caminhar e andar conforme a Tua vontade. Conforme a Tua vontade, Pai. Como o Senhor mesmo nos ensinou a orar, venha o Teu reino e seja feita, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus, Pai. Em nome de Jesus, oramos, Senhor, como indivíduos, oramos, Senhor, como casais, oramos como pais que somos, ó Deus, como profissionais que somos, ó Deus, como pessoas que têm um ministério, ó Deus, oramos como igreja, faz a Tua vontade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, arranca as nossas limitações. Arranca, Senhor, aquilo que está impedindo a gente de ver a Tua verdadeira vontade para nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. É o clamor do nosso coração nessa noite, Jesus. Continua orando, continua ministrando sobre nós, Pai. Continua edificando a vida de cada um. Em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, oramos, Senhor, que o amor do Pai, Senhor, que a graça do nosso Jesus Cristo amado, Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós
e sobre nós permaneça hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe.